Eu queria só avisar que esse foi o mais simples de cigarro, viu, Oswaldo? Então, vamos para o próximo de cigarro aí agora, é o... Dom Sebastião. Não tá na pasta. Não, perdão, vou colocar ainda, Dom Sebastião. Vai ser o 420 da pauta, processo 12.457.003857/2007-87, recorrente Dom Sebastião, Turismo e Viagens, LTDA, relatoria conselheiro Lázaro. Pode começar, viu, Lázaro? Podendo descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ Florianópolis. Noto presente processo de auto-infração lavrado para a constituição de crédito tributário no valor de 523 mil, referente a multa exigida por infração às medidas de controle fiscal relativas a cigarro de procedência estrangeira. Depende da descrição dos fatos, enquadramento legal do auto de infração, bem do presente processo, bem como do auto de infração com apreensão de mercadorias, no qual se baseou que, no interior do veículo tipo ônibus, placa AFB 1512, em 20 de maio de 2005, foram encontrados 261.500 maços de cigarro, sem que houvesse prova de irregular introdução no território nacional. A abordagem foi efetuada pelas equipes do PRECOM, da Receita Federal em Foz do Iguaçu, e pela Polícia Federal em Céu Azul. Lavrado auto de infração, com vista a aplicar a pena de perdimento de cigarros, a fiscalização lavrou presente de auto de infração, presente da multa, no artigo 3º do decreto 399/68. O interessado apresentou impugnação com as seguintes alegações: que o veículo encontrava-se fretado no contrato firmado no período de 19 a 22 de maio de 2005, o contratante utilizou o veículo indevidamente, que os cigarros foram adquiridos por terceiros, a impugnante é parte ilegítima para responder por qualquer penalidade, que não descumpriu normas da NTT, visto que o veículo seria fretado para equipamento musical, que o contratante assumiu a mercadoria encontrada e requer a anulação do auto de infração. Primeira turma da DRJ Florianópolis, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, foi exarado o acórdão com a seguinte ementa, faça a transcrição. O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão, apresentou recurso voluntário, basicamente reiterando os mesmos argumentos da impugnação. É o relatório. Vou iniciar o voto, tá? O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, por isso ele toma conhecimento. O recorrente alega sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que apenas havia fretado o ônibus para o senhor Renato do Amaral Gomes para realizar transporte de equipamentos musicais de Passo Fundo a Marcelino Ramos, período 19 a 22 de maio de 2005, conforme comprovam a cópia do contrato de fretamento e da nota fiscal anexados ao processo. Esclarece que o contrato juntado com a impugnação, referente ao período, se refere a outra oportunidade em que o recorrente havia fretado o ônibus para o senhor Renato do Amaral Gomes, em um outro contrato. A oportunidade que o contratante cumpriu os termos do contrato, utilizando o veículo para a finalidade que foi fretado, entregando o bem na data ajustada em perfeitas condições de uso. Contudo, afirma que, nesta segunda oportunidade, o contratante utilizou o ônibus para finalidade e destino diverso do contratado, efetuando transporte de mercadoria quando contratou o veículo para transporte de equipamentos musicais. Como o veículo havia sido fretado pelo senhor Renato Amaral, este seria o responsável pelas mercadorias apreendidas e contra quem devem ser aplicadas penalidades por eventual irregularidade cometida. Analisando o recurso voluntário e os documentos que ele acompanham, observe que o recorrente apresenta um novo contrato, as folhas 69 e 70, assinado com o suposto locatário do veículo, o senhor Renato do Amaral, não apresentado, eu vou retirar esse por, tá? Foi um equívoco. Não apresentado quando da apresentação da impugnação. Neste contrato, o período abrange a data em que ocorreu o fato, que foi 20 de maio de 2005. No entanto, assim como o contrato anterior, este novo não tem as firmas dos signatários reconhecidas em cartório, nem foi registrado em cartório de registro de títulos e documentos. Nestas condições, tal prova se mostra totalmente inválida,
pois não confere ao julgador a mínima garantia quanto à sua autenticidade ou à data em que efetivamente foi assinado. Em relação ao depoimento do senhor Renato do Amaral, juntado às folhas 71 e 72, constata-se que não fazem qualquer prova em favor do recorrente. Trata-se tão somente de terceiro, alegando sua própria inocência no caso e, via de consequência, de todos os envolvidos. A decisão de primeira instância foi no mesmo sentido. O auto de infração à folha 3 se refere à apreensão de mercadorias. O auto de infração à folha 2, por sua vez, trata da aplicação da multa, com fundamento nos artigos 621 e 632 do Regulamento Aduaneiro. Faço a transcrição dos dispositivos legais. A descrição dos fatos é a seguinte. Faço a transcrição. A pena foi aplicada pelo transporte de maços de cigarro em ônibus, tornando o seu proprietário responsável pela infração, uma vez que concorreu para a sua prática, ao disponibilizar o veículo que efetuou o transporte das mercadorias nos termos do artigo 95 do Decreto 3766. Transcrevo. Neste sentido, entendo que a responsabilidade, tanto tributária quanto criminal, pelo transporte ilegal de cigarros, se estende ao proprietário do veículo transportador. As seguintes decisões, nesse sentido, entendendo que a responsabilidade, tanto tributária quanto criminal, pelo transporte ilegal de cigarros se estende ao proprietário do veículo transportador, apresenta as seguintes decisões do TRF da 4ª Região, que inclusive se refere ao próprio recorrente, Dom Sebastião. Então, eu trago aí a apelação cível, com relatoria da desembargadora federal Maria de Fátima Freitas Labé. O apelante é a própria Dom Sebastião. Acordo que foi publicado em 4 de novembro de 2009. A alegação foi mais ou menos a mesma. E no item 3, aqui, para haver responsabilização do proprietário do veículo pelo ilícito fiscal praticado, é necessária a demonstração de que ele tinha ciência real, ao menos, o risco de ser atribuída a responsabilidade pelo transporte. Nestes casos, a retenção do veículo é lícita e não afronta a súmula do STF 323. Diante das circunstâncias do caso concreto, não há como afastar a aplicação do artigo 75. E negou provimento ao apelo. Eu trago aí o voto. Não há necessidade da gente ler isso aí, ler o voto completo, né? Eu apenas faço uma contextualização da situação, que foi basicamente a mesma, né? Trato aqui, destaco apenas um trecho desse voto, que faz remissão, por sua vez, a um outro acordo, né, uma apelação em mandado de segurança, que o relator foi o desembargador Joel Ilan Pacionic, onde fala o seguinte: assim, a imposição da penalidade, da responsabilidade do proprietário do automóvel não pode se dissociar do elemento subjetivo, que é o conhecimento concreto ao potencial do proprietário sobre a utilização do seu veículo como instrumento à consecução da prática ilícita e o conhecimento sobre a utilização do veículo como instrumento à consecução da prática ilícita é imprescindível para a aplicação da pena de multa ao veículo transportador. A referida sanção decorre do fato do proprietário ter concorrido para a prática de infração, seja com dolo ou culpa ineligendo ou invigilando. Portanto, para que se desconstitua a retenção do veículo e o afastamento da eventual pena de multa, devem estar configurados indícios robustos que apontem para o não conhecimento do seu proprietário acerca do ilícito. No caso em tela, é evidente a responsabilidade da empresa. Estou só lendo o que está negritado, tá? É evidente a responsabilidade da empresa proprietária do ônibus. Isso porque, analisando as circunstâncias que envolvem o episódio, percebe-se, sem dúvida, que a prática da infração foi viabilizada pela empresa, que concorreu na medida em que forneceu o veículo para o transporte das mercadorias. Ora, o demandante ajuda, agora estou lendo a sequência, o demandante aduz estar de boa fé, já que alheio ao transporte regular dos produtos, o que é deveras inverossímil. Afirma que toda a bagagem transportada estava acondicionada em sacolas, devidamente identificadas, que a empresa de ônibus não possui poder de polícia para abri-las. Alega ser mera transportadora de passageiros autorizada para tanto. Então, vejamos. Embora as bagagens estivessem identificadas diante de suas características, era evidente que não se tratava de bagagens, mas sim de mercadorias destinadas à comercialização.
A propósito, interessa esclarecer, segundo a legislação, o conceito de bagagem. Vamos prosseguir. Então, descabe utilizar o argumento de que a empresa não tem autorização para abrir as bagagens, porque sequer se pode classificar os volumes transportados pelos passageiros como bagagem. Trecho extraído do Departamento Federal Antônio Albino, por ocasião do julgamento do apelação mandado de segurança, elucida com precisão essa questão, que trata do mesmo fato, inclusive. De outra banda, analisando a relação de passageiros da viagem, 25% das pessoas que estavam no ônibus no momento da abordagem possuíam a partícula de mel em seus sobrenomes. Entre elas, a senhora Eva Helena Souza, antiga sócia da empresa, está falando da Dom Sebastião, tá? Esse voto é relativo à mesma empresa. E a mãe do senhor José Osmar Souza de Melo, sócio administrador e detentor de 90% do seu capital social. Ainda, o próprio José Osmar Souza de Melo estava na posse do veículo na condição de motorista. Paralelamente a isso, a afastar qualquer alegação de boa-fé da empresa, outros fatos ainda devem ser mencionados. Na audiência realizada a pedido da parte autora, uma das testemunhas ouvidas em juízo teve a ousadia de mentir, o que foi percebido de pronto pelo dirigente magistrado singular em verbis. Não bastasse isso, alguns dias depois da audiência, a empresa veio em juízo, através de sua procuradora, esclarecer a situação destes termos. Abre aspas. Assim, vimos pela presente informar que na data do depoimento, a depoente ficou nervosa, pois na ocasião em que se realizou a viagem, permaneceu quase o tempo todo no ônibus, dado que o real motivo de sua viagem era de foro íntimo, diga-se suspeita de infidelidade do companheiro, que era o motorista do ônibus na ocasião, e o dono da empresa. Ou seja, a procuradora da empresa, doutora Jucimara Souza de Melo, veio em juízo esclarecer que a testemunha mentiu em relação à visita ao Parque das Cataratas, porque estava, entre aspas, nervosa. Ocorre que, nessa ocasião, a respeitável advogada também menciona que a testemunha é companheira do motorista do ônibus, o que indica que ela mentiu também quando se qualificou como solteira. Mentiu também quando afirmou não ter qualquer interesse no resultado do julgamento e mentiu também quando referiu que ficou sabendo da existência da empresa autora por meio de um tio. De má fé, portanto, a empresa, eis que arrola testemunha sabidamente interessada no deslinde da causa. Parágrafo seguinte. Portanto, todos esses indícios afastam a alegada boa-fé da autora, demonstrando, inclusive, indícios indicativos de se tratar de empresa que se dedica à atividade criminosa, contrabando e desse caminho, principalmente se analisado seu histórico junto à Justiça Federal da 4ª Região, onde tramitam 9 outros processos em que a autora tenta reverter penas de multa ou perdimento aplicadas a seus veículos, revelando contumácia no envolvimento com esse tipo de evento. Dessa forma, tenho que as alegações da parte autora se mostram inverossímeis. Assim, a alegada boa-fé da autora, no caso dos autos, não ficou demonstrada. No caso em tela, o conjunto da prova dos autos evidencia o seu envolvimento na prática da infração fiscal, ao menos o seu conhecimento do ilícito, elidindo qualquer pretensão de afastar sua responsabilidade. Tem um outro acordo, uma outra apelação civil, também da Dom Sebastião. Eu quero ver se aqui tem nesse, apenas eu não vou ler tanto, né? Só quero ver se tem um detalhe relativo ao número de passagens pela rodovia. Não sei se é esse processo que tem isso, ou se é em outro. Tem só um detalhe aqui, né? Na hipótese dos autos, todavia, não vislumbro a propalada condição de terceira de boa-fé da recorrente. Analisando os autos de infração à apreensão de mercadoria, surge claramente a destinação comercial das mercadorias transportadas, normalmente porque, dentre os inúmeros produtos encontrados, havia a desconcertante quantidade de 25.600 maços de cigarro, o que, por si só, afasta o caráter turístico da viagem. As fotos da Folha 27, onde se pode visualizar estarem lotados de mercadorias, compartimentos inferiores da extraordinária do transporte de bagagem, com volumes típicos de sacoleiros. É esse processo mesmo. Aqui no final, peço a vocês para ler. Último parágrafo. Em vista de toda a explanação alhures, deve ser afastada a alegação do autor, porquanto existem indícios veementes a evidenciar o uso do veículo para fins ilícitos, mormente se considerarmos as inúmeras passagens na região da Tríplice Fronteira,
que no período de 14 de outubro a 1º de dezembro, 14 de outubro de 2003 a 1º de dezembro de 2004, realizou 74 viagens a Foz do Iguaçu. Voto por negar provimento. Tem um outro da Dom Sebastião, que também foi condenado, tá? Também foi negado provimento ao recurso. Volto a meu texto. Deve ser ressaltado que a apreensão realizada pela Polícia Rodoviária Federal, conforme termo de apreensão e termo de retenção, foi de 26.150 maços, e não de 261.500, como consta nos autos de infração. Apesar deste fato não ter sido alegado pelo recorrente, entendo que se trata de mero erro material ou erro de fato, cognoscível de ofício pela autoridade julgadora, tendo em vista o interesse público em um julgamento justo, que atenda aos princípios da verdade material, do formalismo moderado, da boa-fé e da cooperação entre as partes. O Código de Processo Civil, artigo 494, inciso 1, estabelece a possibilidade do juiz, de ofício, corrigir a própria sentença quando esta contém inexatidões materiais ou erros de cálculo. Transcrevo. Entendo que esta possibilidade também se estende a inexatidões materiais ou erros de cálculo. Nesse sentido, as seguintes observações de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, no livro Código de Processo Civil Comentado, 2018. Faça a transcrição. Mesmo sentido, as observações de Fred Didier, faça a transcrição. Este conselho já reconheceu a possibilidade do julgador conhecer, de ofício, inexatidões materiais ou erros de cálculo. Transcrevo o precedente deste CARF. Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário no sentido de reduzir a multa regulamentar para o valor de R$ 52.300. A Fernanda pediu a palavra primeiro, depois eu volto. Não, é só que eu tenho algumas dúvidas. A autoridade intimou esse terceiro, que teoricamente teria alocado o veículo. É certo isso? E por isso tem um depoimento juntado aos autos. É isso? Tá, o teu microfone está fechado, Lázaro. Desculpa, eu estou aqui abrindo o processo para... recomendo até que, se vocês quiserem acompanhar, abrirem também, seria... Não, eu até abri, mas... e além disso, o motorista não era da empresa, não era nem o dono da empresa, nem o motorista serviço da empresa, porque pelo que eu olhei naquele contrato, dizia que quem alugasse o carro ia ser o responsável, inclusive, por contratar um motorista. É só porque, assim, nos casos que tu traz, as situações fáticas, elas são bem alarmantes. E eu acho que a gente não pode ter um convencimento simplesmente dizendo, o cara já matou 3 pessoas, então, obviamente, ele matou a 4ª. Eu entendo que o histórico, né, da recorrente é muito ruim, mas os fatos desse caso aqui são bem diferentes dos outros que tu narrou pra gente. Então, assim, eu queria esclarecer os fatos do caso agora. Claro, é importante. Isso também que eu fiquei na dúvida, Fernanda, porque os casos que ele traz ali da justiça são casos em que a empresa estava transportando. Exatamente, e a motorista era da empresa, então... Era a empresa. Agora, o caso que a gente está analisando, ele fretou um ônibus, apesar dos contratos que ele apresentou não ter autenticação, mas quem estava usando o ônibus era um terceiro. Sim. Né? Então, não é o mesmo caso dos que... E eu entendo que, assim, eu loquei o ônibus, mas se eu loquei o ônibus como motorista, o motorista é um representante da empresa que pode, a qualquer momento, avisar a empresa que o contrato está sendo descumprido. Então, num caso em que o motorista é da empresa, eu entendo que a empresa tem como saber aonde esse ônibus está indo e qualquer tipo de desvio, o que faz dela uma responsável solidária. Agora, se for um simples aluguel de veículo, e assim, a questão de não ter autenticação em cartório, sinceramente, eu acho que a gente está tentando ser mais real do que o rei. Teve um caso do Thiago, há bastante tempo atrás, que até, na verdade, vai voltar aqui para mim, que é o da Redipel. Também tem toda uma discussão e acabou que, por maioria, se afastou uma série de declarações que não tinham, mas a verdade é que a gente, no nosso dia a dia, a gente não reconhece em cartório todos os tipos de contrato que a gente faz. Então, assim, e a própria Receita cada vez menos exige esse tipo de reconhecimento. Então, acho que, assim, só isso não seria suficiente para a gente descartar esse contrato. Não, só isso não, mas é um indício importante, porque o fato, ele pode
ter fabricado um contrato para justificar, né? Mas que é o que a gente vê que é muito comum, né? A gente acabou de ver no processo anterior, né? Isso. Sim, mas daí, por exemplo, assim, me parece que a autoridade deveria, pelo menos, tentar verificar. Isso, E assim, se eles chamaram o cara para fazer um depoimento, eles têm a assinatura do cara e eles têm os documentos do cara. Agora também tem que ver o seguinte, que esses contratos de transporte, ele tem que emitir nota fiscal também, né? Ou isso é tudo, né? Oswaldo, você queria falar? Eu acho que só em adendo a tudo que vocês duas já disseram, mais ou menos está por aí. Ainda mais lendo o depoimento do cara, do acusado pelo impugnante em sede criminal, né? Que ele assume a responsabilidade de ter levado, diz que a pessoa realmente que ele contratou que era um outro transportador, que não era o transportador da própria transportadora. Não sei se ao fim e ao cabo vai definir, mas a minha preocupação é uma preocupação semelhante à que o Carlos teve no caso da Mara. Nada disso dos processos, embora até entendo que não seja até razoável trazer informações extra-autos, mas aparentemente, pelo que eu vi aqui, nada desses outros processos que o Lázaro está apontando aqui está no processo administrativo. E aí, o Carlos apontou quando a Mara disse, não, a Mara trouxe conhecimento externo para afastar o auto. Bom, então a gente vai admitir conhecimento externo para manter o auto, ou IBA de racho, UBA de ius, ou no populacho, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas só que esse caso aqui é diferente, né, Oswaldo? Porque igual a Fernanda falou, a gente está numa situação bem diferente. O fato do cara ter matado 3 significa que matou 4, né? Porque nos casos que o Oswaldo trouxe, a empresa, ela foi julgada, mas era ela que estava fazendo o transporte. E é bem claro, né? Os fatos são esdrúxulos até, né? E tinha até passageiros no ônibus, com bagagem identificada, ou seja, ela estava seguindo as normas da ANT, né, da Associação da Agência de Transportes, identificação de bagagem, que precisa de ter e tal. E agora, nesse caso aqui, é um cara que contratou um ônibus para transportar instrumentos musicais. Então, ele não tem passageiro. Fala, Carlos. Não, só o fato de trazer algo de fora dos autos não seria problema para a gente aqui pela verdade material. A questão é quando você traz algo que é controverso ainda, que não é um fato, né? Então, fica prejudicado de duas formas, né? Não está nos autos e ainda não está 100% convicto, né? Então, só o fato de trazer de fora não é problema. A gente pode trazer coisa de fora. Só que se houver dúvida sobre essa coisa, tem que ser dirimida, né? E assim, tem duas coisas aqui que eu acho que são importantes. A primeira é que na folha 40 do PDF tem uma declaração do tal do Renato, dizendo que ele é. Então, assim, a assinatura dele está lá. É uma declaração sem documento, também não tá, mas tem uma declaração. E tem uma audiência de interrogatório, que aí a ata está na folha 71 do PDF, que ele entrevista Rodrigo Robson Fontoura e outros, que seriam da tal da banda. E que realmente era um grupo musical. E que realmente eles viajaram com o grupo para instalação de equipamentos para alguns shows, mas que naquele episódio descrito da denúncia, o grupo estava agendado para tocar na cidade que foi, mas que um amigo teria convidado para fazer compras no Paraguai. Após esse depoente, o motorista consentiu que este viajasse com o grupo musical. Até Marcelino Ramos, saem de Pato Fundo, deixaram o grupo e equipamentos musicais e após subirem com ônibus até a Foz do Iguaçu, onde efetuaram as compras. Então, sim, tem um depoimento diante da autoridade, dizendo que realmente esse ônibus foi fretado. E que esse tal do grupo musical, depois de fazer o show, foi para Foz do Iguaçu. Então, assim, não é um fato falso. Olha, se você olhar, eu trouxe uma decisão da juíza. Mas a decisão é sobre outro caso. Não, mas é relevante. A alegação também foi a mesma situação. A empresa é costumeira em fazer isso. Ela trouxe. Mas é assim, a esposa, a companheira do cara,
trouxe a tia, botou lá para dar o depoimento, e ela disse que tinha ido para seguir o marido porque achava que ele estava tendo uma relação extraconjugal e traía ela durante as viagens. Assim, os desembargadores e o juiz, nesse outro processo, não acreditaram nessa tese, porque ela é inverossímil. Eu não estou acreditando nessa tese agora, do depoimento do senhor Renato do Amaral, que está me parecendo óbvio e inverossímil que o dono da empresa não sabia o que estava acontecendo, até pelo histórico dele. E qualquer pessoa chega lá, eu estava lá no ônibus, então eu vou liberar aqui o dono da empresa. Eu acho que não há nenhuma credibilidade nesse depoimento do Renato Amaral, assim como o juiz e os desembargadores no outro processo também não deram nenhuma validade ao depoimento que foi apresentado. Eu estou indo na mesma linha. Então, assim, eu acho que a gente não é obrigado a seguir depoimento. A gente não é obrigado. Não é obrigado. Tá certo. A preocupação é que assim, está fazendo uma presunção de que o cara, qualquer vez que ele tirar o carro da garagem, vai ser para cometer uma infração ou um crime. Não, qualquer vez que ele tirar o carro da garagem e voltar com 26 mil maços de cigarro, eu acho que sim. Se ele tirar o carro da garagem, fizer um passeio com banda, instrumentos, for parado na estrada, abrirem o ônibus, só tiver instrumento e ele seguir, eu acho que não tem nada o que falar com ele. Agora, toda vez que você abre esse mesmo rapaz, abre o ônibus dele e tem lá 26 mil maços de cigarro, eu acho que ele tem que ser responsabilizado, sim. Eu tenho um pouco de medo porque eu acho que a gente está penalizando ele por fatos passados que ele já foi penalizado, porque nesse caso eu não consegui achar ainda. Mas é fácil, é só ele parar de transportar massa de cigarro. É bem simples. Ele não vai ser mais penalizado. O Oswaldo quer falar. Oswaldo quer a palavra. Já que a gente está dando ok para trazer processo, eu, por curiosidade, encontrei o processo crime desse caso. Nossa! A gente tem as experiências. Em que o Renato do Amaral Gomes foi condenado junto com Rodrigo e Gilberto, não sei se algum deles... O Rodrigo está no interrogatório. O Rodrigo e o Gilberto, mas eu não sei se nenhum deles é o dono da empresa Dom Sebastião. Eles três foram condenados por contrabando do cigarro. Eu acho que está resolvida a questão. Se for os três, não foi a Dom Sebastião. Eu também acho. Eu acho que aqui pode ter sido uma coincidência, mas a gente não tem como punir a empresa por fatos passados e não pelos fatos presentes. Ele é inocentado, Oswaldo? Ele não foi nem denunciado. Tem um tal de Marcelino também. Marcelino Ramos aparece aí. Não é a história da fiscalização ir atrás de quem tem o dinheiro e não de quem está tá dentro dos fatos. E se vocês forem parar para olhar o artigo 3º, caput desta norma, ele cita inclusive o artigo 334 do Código Penal. O caput ele diz assim, deixa eu abrir aqui. Eu julguei esse negócio, mas minha memória ultimamente está de sabiá. Nessa decisão aí, Oswaldo? Que é citada? Não, no processo... Sabe esse interrogatório, essa precatória que tem no processo? Sim. Que a gente está questionando se é verdadeiro, se o cara está mentindo, se não está mentindo. Então, essa precatória veio de um processo crime. Nesse processo crime, esse depoimento foi dado como confissão, ou seja, como absolutamente verdadeiro, que era o cara que estava transportando o cigarro do Paraguai, e que por isso ele foi condenado por descaminho. Mas não é essa a questão. Eu estou questionando é o que aconteceu com a Dom Sebastião. Ela foi inocentada? Não, mas ela não foi nem denunciada. Como é que eu posso dizer se ela foi inocentada? Pode estar em outro processo. Como? Pelo mesmo caso, pelo mesmo processo, ele tem conexão. Não, assim, aí já parte para conjecturas, né? Se ela foi inocentada. O que é indubitável é que em outros processos crimes que você trouxe, foi demonstrada a responsabilidade criminal civil e criminal dos sócios da Dom Sebastião, que não envolvem esse processo, e nesse processo em específico, a responsabilidade pelo descaminho, que é citado no artigo 3º do parágrafo único do Decreto-Lei 399 de 68, que cita inclusive o crime de descaminho, não foi ninguém da Dom Sebastião, foi Renato do Amaral Gomes, Rodrigo e Gilberto. Você consegue compartilhar esse documento? É para já. Mas. Só uma dúvida, Oswaldo. Hã?
Só uma dúvida, você vinculou esse processo criminal aí com esse do Lázaro baseado em data, em período, em documentos que foram juntados como provas? Como tu vinculou exatamente esse processo criminal ao processo do Lázaro? Bem fácil. Tem juntado um depoimento de uma carta precatória nesse processo, no processo administrativo, com o número da carta precatória. Eu fui no TR, da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, encontrei a precatória, ela indicava um processo do Paraná, entrei no processo do Paraná e achei a condenação. Eu acho que os fatos aqui são bem diferentes dos Entendi. fatos. Então ele está diretamente ligado a esse processo do Lázaro, diretamente. Uhum. Agora, eu só não sei, gente, de novo, aquilo nós estamos tratando de uma pessoa jurídica. Não sei se a gente pode estender e dizer que ele é o transportador, ou se a gente vai limitar a pessoa física. Ou se o proprietário do veículo, e aí iria pelo 95.2 do Decreto-Lei 3766. Para mim, como eu defendi anteriormente, a gente não pode mudar. Ou está a responsabilidade direta, ou é pelo 95.2. Então, eu aqui de plano já estou dizendo, estou divergindo. Porque eu acho que não pode mudar. Agora, quem achou o anterior que podia mudar, dizer, não, se ele não disse que é por transporte, pode ser responsabilidade subsidiária, ainda que ele não diga, não faz diferença nenhuma. Zero diferença. Eu acho A Fernanda e o Carlos querem falar. Eu acho que vai depender do objeto social dessa pessoa jurídica e dos fatos. Porque, assim, se você é responsabilizado por tudo que acontece, então ninguém mais vai trabalhar com aluguel de veículo. Você matou alguém e botou o corpo dentro, então eu sou responsável por ter carregado aquele corpo também? Não faz sentido. Eu acho que, assim, se você é uma pessoa jurídica, sei lá, uma construtora, e alguém pega o seu carro emprestado para fazer qualquer coisa, carregar cigarro, você tem culpa, porque você está emprestando seu carro. Agora, assim, se é um aluguel do veículo, eu acho que aí, assim, esse tipo de contrato, e tem um contrato aí, bom ou ruim, tem um contrato com os fatos. E os fatos foram confirmados por meio de depoimento. Então, eu acho que nesse tipo de caso, a responsabilidade não deve se estender a quem alugou o veículo. Se, né, claro, o motivo, como está ali. Vou encurtar um pouco as coisas aqui. Oswaldo, você não quer pedir vista nesse processo, não? Tá bom, peço. Então tá. Aí o Oswaldo pede vista e a gente vê isso como é. Senão o processo de cigarro, a gente demorando muito. Mas não se pode votar e deixar ele fazer o vencedor? Ele vai divergir, por que ele vai pedir vista? Para poder todo mundo pensar com mais calma, não formar opinião com mais calma, em vez de a gente ficar discutindo aqui. Ele viu que o processo é o mesmo? Tem dúvida? Para votar. Todo mundo está pronto para votar, então? Eu estou. Marcos, você está pronto, Marcos? Deixa eu só falar um detalhe aí. Eu não sei, é só questão de procedimento, né? Baseado nesse processo que o Oswaldo identificou, pelo que ele está falando, eu não tenho dúvida, se a gente vai decidir com base nele, né, eu não sei se seria isso, a intenção, por conta desse julgamento, não seria o caso de juntar esses documentos desse processo ao nosso processo. Eu não vou formar a minha convicção em cima disso que o Oswaldo trouxe aí, não. Porque, para mim, ninguém viu isso. Só ele que está vendo ali. É por isso que eu acho que teria que ter vista para juntar essa informação. Entendeu? E trazer. Agora, eu aconselho, assim, que cada um que for votar, vote com base no que está no processo. Tá? E diligência, né? A minha intenção é essa. Baixar em diligência para citar documentos. É isso que eu estava em intenção, Leonardo. Quando eu levantei essa história aí que foi identificado pelo Oswaldo, eu acho palpável a gente baixar em diligência para juntar os documentos. Porque também não pode, como foi levantado isso agora, eu acho plausível, né? A sentença, só rapidinho antes do Carlos, desculpa, Carlos. A sentença já está na minha pasta de julho. Mas tudo bem por mim, quero fazer diligência. Either way. Carlos, você quer falar, Carlos? Não, eu queria dizer que a sentença em si só foram denunciados os 3 locatários, né, os passageiros. Né? Na verdade, o dono da empresa não foi nem denunciado. Então, isso não vincula o nosso juízo agora em relação a ele.
porque pela independência de instâncias, a não ser que tivesse sido decidido aí no processo criminal que não houve crime, ou que ele tinha alguma excludente de ilicitude, etc. Então, a sentença em si, eu não sei se vai nos ajudar tanto. Talvez algum depoimento, talvez alguma prova, talvez algum documento lá no curso do processo. Mas aí eu acho quantos processos que a gente já viu, né? Você quer saber? Eu quero vista assim desse processo. Eu quero vista assim. Eu quero vista porque eu quero trabalhar todas essas questões, deixar bem claro. Eu acho que é interessante. Eu quero. Porque o Lázaro fez o voto dele aqui, mas tem outras questões que estão sendo levantadas aqui, que não estão no voto do Lázaro, que eu acho que é interessante a gente amadurecer, que vocês estão trazendo aqui, sabe? O Lázaro quer falar. Ao microfone, Lázaro. Eu olhei agora a decisão aqui, Oswaldo, você colocou, ela é só do Renato. Exclusiva. Ele cita os corréus na linha, quer ver? Cita dizendo, inclusive, que os autos foram desmembrados em relação aos outros corréus. Pronto. Os autos foram desmembrados em relação aos Rodrigo e Gilberto. Não tem absolutamente nada sobre a empresa. Eu, sinceramente... Pois é isso que o Carlos acabou de falar. Para afirmar que a empresa ou o José Omar, que eles... Especial empresa, a gente está falando do José Omar, do sócio, mas é a Dom Sebastião que está em julgamento. Não tem o Dom Sebastião em momento algum. A Fernanda quer falar. Só uma coisa, se a gente não for julgar hoje, eu acho que a grande questão que tem que todo mundo levar para casa é isso, assim, ok, a empresa não foi denunciada. A questão de ter um contrato de locação de veículo exime o locador da responsabilidade, porque eu acho que é aqui que está a questão. Porque o fato de que o carro foi locado, isso está comprovado. E aí o que não está comprovado, não. Tem indícios, né? Não, mas tem mais indícios que não está comprovado. É mais a favor que contra aqui. É a alegação dele que foi colocado, né? Até que ponto a responsabilização se dá nesses casos de locação de veículo? O que a gente vai ter que ver, igual você falou, se só isso ou se tem outras provas aí, né, que formam essa convicção. Tá? Lázaro. Não, o contrato também não tem nem assinatura de testemunha, não tem testemunha nenhuma. Pois é. Mas de novo, gente, ninguém ele. Testemunha. Aí, desculpa, vocês estão querendo uma realidade que vocês aplicam isso na vida de vocês. Eu acho que é uma questão até de verdade material, de que na prática a testemunha não é usada em contrato de pequeno valor e mas aí... Então tá, gente, vamos cortar e o Oswaldo vai pedir vista, né? Então, os outros processos seus são a mesma coisa, Lázaro, a mesma discussão? Mesma discussão. Então vamos tirar tudo de vista. A gente tira todos de vista pro Oswaldo. Você quer, Oswaldo? Você aceita? Aceito. De cigarro é coisa rápida. 2 horas. O que você fizer para um, você vai para todos. Tranquilo, eu mato 2 horas cada um, tranquilo, de boa. Então, vista ao conselheiro. Pô, Oswaldo, não humilha não, cara. Eu fiquei dias fazendo esse negócio. Mas Aí tu não dá para fazer o acordo, só aqui, né, porque está sendo gravado, não tem a menor possibilidade de fazer um acórdão com o nível de detalhamento que o Lázaro fez em 2 horas, não tem a menor possibilidade, só vou fazer em 2 horas porque eu já vou partir do negócio mastigado, eu não vou caçar o boi, eu já tô com o churrasco pronto saindo na grelha já, né? Não vai comer. É só tu focar nesse processo e não nos outros, que já também gasta menos tempo. Então vai ficar assim, vista ao conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, em início de votação, o relator votou pela negativa de provimento ao recurso. Não votaram os outros conselheiros. Esse resultado vai se reproduzir no Roderana, que, segundo o relator, trata-se dos mesmos fatos e argumentos, né?
Por questão regimental, a gente não teria que apresentar, não, o processo? A gente está tentando Mas é isso que eu estou pensando, mas quando você está falando que é o mesmo assunto, a gente não aplica. Né, Mara? Mas tem peculiaridades, não sei. Então eu vou fazer o seguinte. Aí, então você lê rapidamente aí o Roberana e aí a gente pega e vamos ver se vai ser caso de vista ou não. Então vou agora 421 da pauta, processo 2.457.005929, 2007-15, recorrente Roberana Transportes LTDA. Presidente, posso pedir só um minuto? É só para eu colocar no meu calendário que eu tenho que fazer esse processo. Enquanto isso, o Lázaro vai colocando na pasta. Roberana, tem o Sebastião e o Cubo também. O Cubo não é isso, não, né? O Cubo não é cigarro, não, né? O Cubo é diferente. Porque com esse nome não pode ser cigarro. É licenciamento automático e não automático. Tá. Alteração de classificação e tal. Nossa, isso era outro de classificação? Eita. É o caso de ler a situação fática, né? E vocês veem se é caso de... Se é o mesmo, se é igualzinho, né? Porque às vezes pode ter alguma diferença, né? Já tá na pasta, tá? Vocês podem abrir aí. Tá, vou puxar ele aqui. É porque tem um que eu acho que, por exemplo, um desses aí, o proprietário da empresa, ele era o motorista do ônibus. Então aí já muda um pouco. Aí já muda. Por isso que aí eu tô contigo. Então é verdade. Então é bom a gente ler mesmo. Então pode ler, Lázaro. Roberana, tá? Foi encontrado no interior do veículo ônibus placa tal, propriedade da autuada, 70 mil maços de cigarro. Foi emitido o auto em nome do transportador, tendo em vista que os volumes não tinham a identificação dos proprietários. A impugnante afirma que o veículo em questão no dia dos fatos estava transportando 4 passageiros e suas bagagens, que consistiam em 128 caixas de cigarro, 70 mil maços. Os passageiros, proprietários foram presos, o veículo foi lacrado, defende nulidade por falta de intimação pessoal, sua ilegitimidade passiva com base na alegação de que as mercadorias não são de sua propriedade. Alega que das fotografias inseridas se observa claramente adesivos identificadores dos proprietários das mercadorias. Os depoimentos dos indiciados comprovam que o veículo encontrava-se fretado a terceiros e a impugnante desconhecia a intenção dolosa dos contratantes de ônibus. Parece que todo mundo que aluga ônibus faz esse expediente, né? Bota um contrato antes para se livrar de... Todo mundo que aluga coisa faz contrato, né, Lázaro? Mas eu acho que tem uma obrigação da NTT de fazer esse contrato. Tem todas as normas, entendeu? Se ele for pego na estrada, esse ônibus, transportando passageiro, aí tem toda uma regulamentação que a Polícia Rodoviária pode autuar ele. Então, ele está cumprindo a norma. Vamos lá. Tem preliminar de nulidade por falta de ciência, que a gente já poderia até matar. De repente, a gente pode matar o processo aqui, né? O recorrente alega que a ciência do auto de perdimento é nula, pois foi realizada por edital, quando deveria ter sido tentado inicialmente a ciência pessoal. Aí transcrevo. Em resposta à necessidade tentativa, antes da ciência projetal, a ciência manifestou o STJ, trago uma decisão do STJ em que ele cita o artigo 690 do Regulamento Aduaneiro, parágrafo 1º. Feita intimação pessoal ou por edital, a não apresentação de impugnação no prazo de 20 dias implica revelia. Vamos ver aqui o caso concreto, né? Vamos pular para passar dessa decisão aqui do STJ. Esse dispositivo deixa claro
Artigo 23 do 70235. A intimação por edital só deve ser realizada quando for infrutífera a pessoal, postal por meio eletrônico. Essa modalidade é forma de comunicação ficta ao presumido do contribuinte. Na hipótese dos autos, com o recorrido forneceu à Receita Federal seu endereço atualizado, devendo a intimação via postal ter sido para lá encaminhada. É outra, desculpa. Vou aqui, mais adiante tem um caso concreto. Como se verifica, neste ponto específico, assiste razão ao recorrente. Contudo, deve-se observar que a nulidade que está sendo questionada se refere à ciência... Se refere à ciência do auto de perdimento, objeto do PAF número tal, conforme termo de revelia e ato de ADR. No caso deste presente PAF, não há qualquer nulidade referente à ciência do auto de infração para a cobrança da multa regulamentar no valor de 140 mil, que foi realizada por via postal 24 de maio de 2007, conforme a folha 38. Em 18 de junho de 2007, o contribuinte apresentou impugnação. A alegação referente à ausência de intimação para comparecer na data agendada para a deslacração e vistoria da mesma forma e nada prejudica seu direito de defesa. Eu posso ajudar, eu já achei a parte que diz que o motorista era da empresa, e aí o que a empresa alega nos fatos, na própria defesa dela, é que os passageiros seriam pagados a mais por fora o motorista para convencer o motorista a fazer o transporte e desviar. Então, aqui, ele assume que o motorista era motorista dele. E o motorista dele está sob responsabilidade dele. Então, aqui, eu concordo que é um caso de condenação. Ele não tem contrato de tratamento aí, né? Não tem contrato, mas aqui o próprio cara admite que o motorista, que ele falou, eu não tenho como controlar tudo que acontece e o motorista paga por fora. Então, aqui, mas a viagem... claro que o motorista é dele. Quem estava promovendo a viagem era ele, né? Então, enfim, só... Se isso ajudar, e for só Agradeço, conselheira Fernanda, pela sua valiosa colaboração. Obrigado. Eu ia demorar muito para chegar lá, realmente. Está sem áudio, Fernanda. Isso está na folha 187 do PDF. Ademais, os responsáveis pelo frete do veículo desviaram o trajeto e a finalidade da viagem, oferecendo um valor extra ao motorista que aceitou e desviou do itinerário contratado, acabou se deixando levar pela possibilidade de ganhar o valor extra. Assim, não tendo a empresa como acompanhar todos os passos dos seus veículos que saem de sua sede com destino e acabam desviando, tem que a empresa tenha conhecimento. Então, aqui ela deixa claro que, né, ela deixa claro que o motorista estava vinculado a ela, só que ela não tem condição de acompanhar o motorista onde quer que ele vai, se ele aceita valor por fora, né? Mas aí, enfim, é diferente. Eu concordo que se é só isso, eu voto com o relator. Já encerrou? Tô tentando agilizar. Deu uma agilizada sensacional, inclusive. O poder de síntese é algo que só é concedido a alguns. Vou ter que ficar ouvindo esse papinho aí. Eu mereço. Mara, o microfone está fechado. A preliminar de legitimidade passiva, tudo já foi vencido aqui. Ou você vai ler os outros itens aqui, Lázaro? Eu acho que esse preliminar de legitimidade passiva é rapidinho. Eu botei muita transcrição de precedentes, mas o texto em si é pequeno. Alega o recorrente de legitimidade passiva, tendo em vista conhecidos os proprietários das mercadorias. Contudo, a imputação fiscal que lhe é feita não é de ser proprietário das mercadorias, mas de ter colaborado para a prática de infração ao ter fretado seu veículo para o transporte ilegal das mercadorias apreendidas. O auto à folha número 2 trata da aplicação de multa com fundamento no artigo 621 do Regulamento Aduaneiro e artigo 3º do 399/68. Faça a transcrição. Descrição dos fatos, como está no auto. A pena foi aplicada por maço de cigarro. Basicamente, em relação à legitimidade, foi só isso, né? Eu fiz coloquei ele como sujeito passivo por ter colaborado, né, com base no artigo 621 do Regulamento Aduaneiro e 95 do Decreto 37/66.
Tá, Aí passado isso, vamos para um outro tópico. Mérito da alegação de inexistência. Que é a alegação de inexistência de responsabilidade do proprietário, que é o que a Fernanda já achou. Ele fala que a sua responsabilidade vem da condição transportadora. Os depoentes já referidos também são unânimes a informar que veio fretado o ônibus que o serviço motorista condutor estava incluído no preço pago pelo afretamento. O próprio motorista do ônibus declarou perante a autoridade policial que, abre aspas, trabalha como motorista autônomo eventual para donos de ônibus de turismo e que seu serviço de transporte foi pago pelo dono do ônibus. E aí eu acrescento, né, fecha aspas, como se vê o motorista do ônibus estava, no momento do ocorrido, na condição de representante do proprietário do veículo transportador, e não consta dos autos qualquer indício ou argumento de que tenha procedido à revelia do determinado pelo seu contratante. Não há como aceitar a alegação do impugnante de que não pode ser responsabilidade porque não teve participação no cometimento da infração, pois perfeitamente caracterizar a situação prevista no inciso 2 do artigo 63. Termina assim. Tem as fotos, né, que estão aí anexadas, o auto de apreensão, tela do sistema. Esse não precisa de vista, não, com certeza. Esse a gente pode votar. Então, vão para a votação. Oswaldo? Acompanha o relator. Carlos? Acompanha o relator. Fernanda? Acompanha o relator. Marcos? Acompanha. João? Também acompanho. Leonardo? Relator. Eu também acompanho. Então, acordo os membros colegiados por unanimidade de votos negar provimento ao recurso. Então, vamos para o 422 da pauta, processo 13.830.0011.60.2006.49, recorrente Sebastião Sobrinho. Então, deve ser outro de cigarro, né? Fernanda, conto com sua ajuda novamente. Ou eu vou bagunçar ou eu vou organizar. Vamos ver qual vai ser a função. Pega, já está aí na aposta? Não, né? Não. Esse é o último de cigarro, graças a Deus. O último de hoje, amanhã tem um meu. E a gente falou que o de cigarro era fácil, hein? Uma coisa que a gente... dos fatos. A gente aprende aqui no CAF é o seguinte, nunca você pode falar que é fácil. Não. Depende da qualidade da fiscalização. Se a fiscalização nos ouvir, por favor, façam um auto de infração direito. Pode ler. Todo mundo já abriu aí? Foram encontrados 108.500 maços de cigarro, intimado todos os interessados. Sebastião Sobrinho e José Severiano apresentaram impugnações. José Severiano alega que estava conduzindo um ônibus, que não é proprietário do ônibus nem das mercadorias, somente foi contratado para dirigir e não é responsável pela infração. Sebastião Sobrinho alega que não é dono das mercadorias, não se encontrava no ônibus, estava no veículo Corsa GM, placa tal, e apenas prestou serviço de socorro ao ônibus, quando o bem se encontrava em oficina mecânica na cidade de Medianeira. Juntou cópia de orçamento e ordem de serviço da oficina mecânica, recebidas as impugnações, autos foram remetidos à delegacia de julgamento, é o relatório. A DRJ, por unidade, julgou improcedentes as impugnações, o contribuinte Sebastião Sobrinho, tendo tomado ciência, apresentou recurso voluntário, e o contribuinte José Severiano, que seria, no caso, o motorista, né, tomou ciência do acórdão, mas não apresentou recurso voluntário. Preliminar de legitimidade passiva. Alega o recorrente, negando veemente a propriedade, a posse, ou que tenha, de qualquer forma, concorrido dolosamente na infração fiscal, consistente na posse e transporte de mercadorias, conforme expõe seu recurso. Reafirma que apenas presenciou a abordagem policial ao veículo, o ônibus, apreendido com a famigerada mercadoria, pois que o vinha acompanhando com destino à cidade de São Paulo. Havia sido contratado para providenciar o conserto do referido veículo, conserto está assim mesmo, viu, pessoal? O erro não foi meu de digitação, não.
por uma pessoa que conhece como João, estacionado por pane na cidade medianeira. Foi trocado seu motor, avariado por outro novo, comprado pelo recorrente. E, como ainda persistisse algumas falhas mecânicas, entendeu por bem de acompanhá-lo em sua viagem para qualquer eventualidade. Conforme ambos esclarecem, como igualmente aconteceu com o recorrente, foi contratado por esse João para substituir Marco Antônio Moisés, ou então condutor do ônibus que se havia se acidentado a tentar consertá-lo. O recorrente da propriedade, o possuidor ou transportador da mercadoria, ou do ônibus. Assim sendo, considerando a reconhecida impossibilidade de se exigir a prova de fato negativo, de par ao princípio de que o ônus da prova do fato cabe a quem o alega, se não for comprovada absolutamente a inocência do imputado, há de se convir que não há prova segura o bastante para incriminá-lo. Contudo, a imputação fiscal que lhe é feita não é de ser proprietário das mercadorias, mas de estar na posse das mesmas e realizando o seu transporte. O auto de infração às folhas 2 e 4 trata a aplicação de um mútuo fundamento no artigo 621. Nossa transcrição, né? É interessante ver aí que o artigo 621 ele fala que a pena de mercadoria será aplicada ainda aos que, em infração às medidas, adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem tais produtos. Em qualquer um desses verbos, atendido qualquer um desses verbos, configuraria a tipicidade da conduta. A descrição dos fatos, o enquadramento é o seguinte, foram apreendidos, isso aqui já foi lido, né? Mercadoria apreendida em 4 de maio de 2006 por policiais militares rodoviários, rodovia Raposo Tavares, em poder dos autuados a bordo do ônibus placa tal, procedente Foz do Iguaçu. Foi instaurado auto de prisão em flagrante de Sebastião Sobrinho, Marco Antônio Moisés e José Severiano. E foi nesse sentido que se manifestou a decisão da DRJ. Constata-se dos autos que, no momento da ação policial, um dos interessados, José Severiano, conduzia o ônibus e que os demais, Sebastião e Marcos, estavam na caminhonete Corsa. A caminhonete acompanhava o ônibus. Os impugnantes negaram a propriedade dos cigarros, entretanto, está claro que os cigarros estavam no poder dos autuados e que todos foram responsáveis por seu transporte, seja dirigindo o ônibus ou providenciando reparo nos mesmos. Tais fatos foram admitidos em seu interrogatório nas impugnações. A posse e o transporte dos cigarros em questão encontram tipicidade no dispositivo imputado. As provas desses fatos encontram-se as folhas 8 a 17, documentos do inquérito da Polícia Federal, 18, tela do Renavan, e mesmo nas peças de defesa, onde o fato não foi negado. Deve ser destacado que, apesar do fato ter ocorrido na data de 4 de maio de 2006, a defesa relacionou orçamentos e ordem de serviços referente ao suposto conserto do ônibus, datas de 26 de abril, depois outra sem data, depois outra de 7 de abril, folha 54, outra de 10 de abril, outra de 18 de abril. Entendo-se inverossímil a narrativa de que o recorrente prestou o serviço mecânico, emitindo estes documentos em datas tão distintas e anteriores ao fato em si, e que paralisou suas atividades de conserto automotivo em Medianeira para acompanhar em outro carro o ônibus para o caso de ocorrer algum problema até a cidade de Assis, distante quase 600 quilômetros, onde foram abordados pela Polícia Rodoviária Militar. Além disso, afirmou neste recurso voluntário que havia sido contratado, foi trocado seu motor avariado por outro novo comprado pelo recorrente. A pena foi aplicada pelo transporte, porém não apresentou nota fiscal de aquisição deste motor de ônibus, equipamento que, por certo, tem um custo bastante elevado. A pena foi aplicada pela posse e transporte dos maços, tornando o recorrente responsável pela infração, uma vez que não traz situação que indica claramente que concorreu para sua prática ao estar com apenas mais 2 pessoas dentro de ônibus de turismo vindo do Paraguai, carregado com 108 mil maços de cigarro estrangeiro, sem qualquer documento comprobatório de sua regular importação. Nesse sentido, entendo que a responsabilidade tanto tributária quanto criminal, cito precedentes, acho que termina aqui. Não sei se ao final tem mais alguma coisa. Termina aí. Voto por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém quer fazer algum comentário? Podemos votar esse também, né? Oswaldo?
Acompanho o relator. Carlos, Acompanho o relator. Fernanda, Acompanho o relator. Marcos, Acompanho. João, Acompanho. Leonardo, Acompanho. eu também acompanho. Então, vai ficar acordo dos membros do colegiado por unanimidade de voto negar provimento ao recurso. Assim terminamos os processos de cigarros e vamos para o 423 da pauta, processo 10.803.0010.74/2010-32, recorrente ao cubo mercantil, produtos para fixação, elevação e cobertura LTDA, também do conselheiro Lázaro, mas que diz respeito à licença, né? Você falou, né? Ao microfone. Sim, Mara. Sim, se refere a licenciamento automático e não automático. Todos já abriram, né, o processo? Estava lá já está lá na pasta, né? Tudo bem, Mara? Posso ler? Pode ler, eu estava já vendo. Relatório da DRJ Florianópolis, auto-infração, atitude de multa devida sob controle administrativo por falta de LI. O lançamento foi aplicado por haver sido constatada a fiscalização que a referida empresa realizou importação de 24 mil quilos de cabo de aço polido, 22 mil também de aço polido, respectivamente, através de duas DIs diversas, separadas, sem o necessário licenciamento não automático deferido pela DSEX, a que estava obrigada. Pelo que consta, intimado, o importador informou à fiscalização que, devido a erro de seu despachante aduaneiro, logo no início da vigência da portaria em metro do 209/2009, as referidas importações não foram objeto de pedido das competentes licenças de importação, e que tal erro não teria gerado qualquer prejuízo ao fisco. Assim, considerando que a justificativa apresentada pelo contribuinte não poderia afastar a exigência, foi lavrado este auto. A impugnante foi cientificada, em sua impugnação alega basicamente que por lapso do despachante aduaneiro responsável pelos processos de importação, as importações não foram objeto de pedido das competentes LIs. Não obstante, o despacho aduaneiro foi regularmente processado com desembaraço e nacionalização das mercadorias pelo Canal Verde. E nesse sentido, resta claro não ter havido má fé da recorrente, mas tão somente um equívoco justificável que não gerou qualquer prejuízo ao fisco, tendo sido todos os tributos devidamente recolhidos e registradas todas as DIs, é o relator. A segunda turma da DRJ Florianópolis decidiu, por unanimidade, julgar improcedente a impugnação. O recorrente, tomando ciência, apresentou recurso voluntário. O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade. O recorrente reconhece o equívoco em ter promovido as duas importações sem um correspondente licenciamento não automático. Alega, contudo, 1. Ter agido de boa-fé. 2. Não ter havido dano ao erário. 3. Que a exigência de licenciamento não automático para importação daquela mercadoria era recente, o que causou o erro do despachante aduaneiro. 4. Que o ADN COSIT número 1297 o isentaria da multa. 5. O despacho aduaneiro foi regularmente processado com desembaraço e nacionalização em Canal Verde. E 6. Todos os processos de importação posteriores foram efetuados em total conformidade com a legislação. Apresenta algumas decisões administrativas para embasar seus argumentos. Ocorre que, à exceção do argumento 4º, todos os outros não possuem qualquer previsão legal para afastar a multa. Todos se referem, de uma forma ou de outra, à demonstração de boa-fé do recorrente, o que é insuficiente para o provimento do seu pedido, tendo em vista que o dispositivo legal que prevê a aplicação da multa não impõe a verificação de má-fé para que possa ser imposta. Trata-se de infração de caráter objetivo, sem qualquer necessidade de verificação da existência de dolo ou mesmo de culpa para sua imposição. Nesse sentido, já havia se manifestado a DRJ no acórdão hora impugnado. Faço a transcrição. Contra tais fundamentos, o recorrente basicamente repetiu os mesmos argumentos da peça inicial, sem os impugnar de forma específica. Pelo princípio da eletricidade, o recurso voluntário deve se contrapor aos fundamentos utilizados pela instância qual para a manutenção do lançamento, e não mais ao lançamento em si. De qualquer sorte, mesmo fazendo no julgamento os mesmos argumentos expostos na impugnação, devo concordar com os fundamentos da DRJ, pela impossibilidade da autoridade julgadora rever o lançamento com base em critérios de equidade e boa-fé, nitidamente subjetivos e discricionários, tendo em vista que o lançamento tributário é atividade plenamente vinculada à lei.
Da mesma forma, ressalta a inexistência na legislação de regência da possibilidade de relevação da multa. Quanto ao argumento de defesa número 4, referente ao ADN COSIT 12 de 97, observo que ele não é aplicável a este caso. Com efeito, esta norma trata de situações em que a DI se refere a uma mercadoria com uma determinada classificação fiscal na ICM e, quando do despacho aduaneiro, se verifica que outra classificação fiscal seria a correta, para a qual havia exigência de licenciamento automático que não era exigido para a classificação fiscal inicialmente atribuída pelo importador. Neste sentido, trago à colação o didático voto do conselheiro Luiz Eduardo, acórdão 9303, é da Câmara Superior, de março de 2020. Vamos pular isso aqui. Bem extenso o voto. Trago também uma decisão do STJ, mesmo sentido, agosto de 2019. Ah, tá. Encerrei, né? A questão é a seguinte, eu concluí com esses dois acordos pelo seguinte, talvez não tenha ficado claro, acho que eu não redigi muito bem, ou faltou alguma conclusão. A nova classificação da mercadoria, a nova classificação fiscal, exigia licenciamento no automático, que ele não possuía, porque na classificação na mercadoria interior, isso era exigido. Há uma dispensa para isso, há uma exigência, que é o que eu trago tanto no voto do conselheiro, quanto no voto do STJ, é que a aplicação desse ADN COSIT, ele requer que haja a correta descrição da mercadoria. Ele pode ser aplicado quando você faz a reclassificação fiscal, ou seja, quando o erro ele é exclusivamente de classificação na NCM. Mas se você pode, pela descrição da mercadoria, identificar que foi feito corretamente, aí, nesse caso, estaria dispensada a aplicação da multa com a base nesse ato declaratório normativo. E que, no presente caso, isso não havia ocorrido. Não foi identificada, a DRJ entendeu que não tinha sido feita a correta descrição e, por isso, manteve a aplicação da multa. Terminou? Terminou? Sim. Fernanda. Podemos abrir o processo, se quiser, para tentar analisar. Para mim está claro, e eu acho que a análise está correta, eu vou votar com o relator. A única coisa é que, assim, ficou confuso mesmo essa questão da aplicação ou não desse negócio da COSIT. Eu até sugeriria, mas já falou que vai dar uma ajustada, principalmente na ementa, porque na ementa parece que tu vai aplicar a norma da COSIT, mas na verdade isso quer dizer que ela não se amolda ao caso. Então, assim, ficou um pouco confuso. Eu estava tentando entender, antes de terminar de falar, aonde que isso entrava. Mas eu vou voltar com o relator. Então, você acha melhor, vou refazer a ementa para deixar claro... eu acho que não é aplicável, né? Hã? Que não é aplicável. Só que também, assim, outra coisa que eu fiquei na dúvida é a questão da classificação. Foi modificada a classificação fiscal ou não? Você entendeu que a classificação era correta, mas era só uma questão de destaque? Não. Porque o exemplo do STJ, eu acho, foi com destaque, né? Acho que traz isso como exemplo. Mas e a própria COSIT também traz a questão do destaque. Uhum. Tá. Mas eu acho que o ADN ele é válido em qualquer situação, não só destaque. Porque daí vai ter uma questão de classificação fiscal. E, assim, o destaque, na verdade, a classificação fiscal é a mesma, só que na hora de tu preencher a DI, tu vai indicar o destaque. O destaque não faz parte da NCM, da classificação ali dos numerozinhos da NCM, né? Ele vai extra na DI. E é ele que vai motivar ele. É isso que eu não entendi. Porque também ele passou em canal verde, é isso que eu tava... Desculpa, esquece o que eu falei. Eu li agora eu entendi porque é que não estava encaixando a leitura da ementa. Não, na verdade, não foi erro de classificação, não. O erro foi meu na leitura. A questão aí é que não teve o licenciamento. Tá, mas o licenciamento não teve, mas ele informou o destaque correto? Não foi por questão de
de Eu acho que erro de ia ser, validação. gente. Não é o seguinte, porque a questão é o seguinte, ele fala no ADN, inclusive, assim, você fez uma classificação, mudou, o físico identificou que aquela classificação está errada, e aí ele faz uma nova classificação, confere a descrição e a descrição não bate, não dá para identificar, aí o ADN COSIT não se aplicaria. Mas aqui não é esse o caso. O caso é o seguinte, a classificação foi correta, só que o que é que ele alega? Que foi uma portaria recente do Inmetro, que o despachante aduaneiro ele ainda não estava preparado, não teve conhecimento da alteração que teve, dessa exigência, e a partir daí ele não fez o licenciamento. Como está no texto aí logo da DRJ, na transcrição que eu faço. Foi destaque, de certeza. Não, ok. Isso aí só foi destaque, esse negócio não fecha. Então foi destaque porque qualquer outra coisa ia ter dado um resultado diferente. Ele não botou destaque. E aí Na hora que ele pediu preenche a DI, ele tem que colocar a classificação e se tem precisa de anuência, ele coloca o destaque. Como o despachante dele não sabia dessa portaria do Inmetro, ele não colocou o destaque, entendeu? Aí não pediu ali? Aí não pediu licenciamento. É o que Porque senão não teria canal. Geralmente ele coloca, quando não tem, ele coloca 999 lá. Aí o que acontece? O sistema não pede anuência. Só que aí o fiscal olhou e falou assim, não, mas esse produto precisa de anuência. Aí ele pegou e falou assim, meu despachante não viu, entendeu? Ele preencheu errado o campo lá. E nos despachos posteriores, ele passou a fazer o pedido do licenciamento. Foi só esse primeiro, ele alegava que foi um descuido, que daí em diante ele sempre providenciou o licenciamento, e que nesse houve um deslize e tal. Tá. Ok. É um descuido que custou caro para ele, né? Eu acho que ia falar. Eu estou vendo aqui uma coisa, primeiro, que é destaque mesmo. Ele informou 999, está no termo de verificação. Ele informou 999 e ele tinha que informar 001, que é o para uso comercial. Agora, eu só estranhei aqui, porque essa exigência, acho que até não muda, talvez, o que eu ia pensar, mas o destaque 001, ele foi criado no Syscomex muito depois, quase um ano depois de que foi criada a norma do Inmetro. Mas, ao fim e ao cabo, não dá nada, teria que pedir licenciamento do mesmo modo. Então, é só esse minúsculo detalhe, mas que não tem tanta influência assim. Mas então, Oswaldo, acho que a gente precisa olhar a descrição nós mesmos, porque se pela descrição dava para ver, aí seria o caso da COSIT aplicar. Então vamos ver aí. Concordo, também vou ver. Vamos dar uma olhada então nos autos, né? Só para ter em mente, o destaque é para uso, o destaque tem que estar descrito que é cabo de aço para... É que isso é antidumping, né? É aquela história do antidumping, que eles vão botando ali para tudo que é lá. Isso é antidumping? Eu achei que era a regulamentação do Inmetro, né? Não pelo que o Lázaro leu. O sex? Inmetro. Então tá. Na DI, a gente tem que ver se os cabos estão descritos que é cabo de aço para uso geral. Se tiver, dá para identificar. Se não tiver na descrição, não dá para identificar. Mas por que a DI tá com o canal vermelho aqui, Isso foi um lançamento posterior, não foi? A DI tá com o canal vermelho? Tá. Mas pode ter sido, por vários motivos. Não, mas é porque ele falou, mas é que daí, se foi canal vermelho aí aqui, eu tenho um outro problema com esse caso, que é o fato de que ele tinha que ter lançado lá na hora do canal vermelho, não desembaraçado. Tá. É o problema da... Aí muda a história toda. É mudança de critério jurídico, que o Leonardo não aceita. Foi o contribuinte que falou, né? Eu transcrevi a decisão da DRJ em que o contribuinte disse que foi o canal verde. Realmente eu não conferi. Vamos ver aqui, que estranho. Qual que é o número? Será que é essa DI mesmo? São duas. Tá. Sabe o número? Sei.
Pode dizer para mim, por favor? 10/060-5557-8. Aqui eu tô com a 020-69-80-0. Não, Não, nada. não é essa? Então sei lá o que ela tá fazendo aqui, mas... E a outra é 10/066-4352. Tá, então peraí que essa aqui, não sei por que tá aqui, mas ela não é relevante. Ó, KI, já achei a DI. Nas adições não dá para saber que é cabo para uso, como eu disse lá em cima. Está descrito de maneira só de também estou vendo aqui. Então não se aplica o... Não se aplica. E agora, sobre a tese da revisão aduaneira, também teria dificuldade, porque ele não argumentou, né? Mas isso para mim é algo que eu conheceria de ofício, porque aí é mudança de critério. A fiscalização não pode fiscalizar 2 vezes a mesma coisa. Tá bom. Eu divirjo, mas tá bom. Mas não é o caso, então beleza. Estou pronta para votar. Então, seria só... Eu vou refazer uma conclusão que deixe mais claro, após a transcrição dos votos do Luiz Eduardo da Câmara Superior do STJ, para descrever melhor o motivo, para fazer arrematar. Isso, e arrumar, e também deixar claro na ementa, mas é só, tá certo. E lá, Então, vou votar. vai ter que dar parcial procedência. Ó, porque ele descreve na descrição detalhada, olha a página 29, que está a adição da DI. Os 3... Não, eu errei. Tá aqui, ó. Os 3 são para uso geral, para uso geral, para uso geral, para uso geral. Indica sim. Cadê a outra DI? Então, se no Siscomex só foi juntado ao destaque posteriormente... Mas essa é outra DI, Oswaldo, é outra DI. Tu não tá vendo aquela de canal vermelho, Oswaldo? É outra. Você tá na 10/020. Tá. Quais são as DIs para bater certinho aqui? Quais são as DIs, você sabe? Isso. Está no começo do meu voto, no relatório. Relatório, é 10/060-5557-8 e 10/066-4352. Página 42. Para uso geral, está descrito. Tá, então... Página 42. Aplicação para uso geral. Aplicação para uso geral. Aplicação para uso geral. A 10/060-5557/8. Isso, é uma delas. E a outra? 10/066-4352. Está na 49. Aliás, na 49 está o extrato, comprovante de importação. Só. 54, já achei. Para uso geral. Para uso geral. então eu vou mudar aqui. Não entendi muito bem a questão, Oswaldo. É que aí a decisão da COSIT se aplica, entendeu? Porque tem boa-fé e não teve prejuízo à fiscalização, porque a descrição estava correta e permitiria a fiscalização verificar. Mas aí, o que eu entendo da ADN é o seguinte: você faz a correta descrição da mercadoria. Coloca lá na DI, tudo direitinho, corretamente descrito. Faz a classificação e se equivoca. E erra a classificação. E quando você vai conferir essa classificação, que você colocou erroneamente, para ela não tem LI. Ou melhor, tem LI, mas ele é automático. Beleza, aí você vai lá e passou. Quando você chega na fiscalização, opa, você descreveu certinho, só que a mercadoria não é essa classificação, não. A classificação é outra. Essa nova classificação exige licenciamento não automático. Não, é verdade, faz sentido. Eu estou lendo aqui o texto e realmente é para a classificação errada, que a classificação não foi errada. Ele só esqueceu do destaque. Não, ó.
E aos demais interessados que não constituem infração administrativa ao controle das importações, nos termos do artigo tal, a declaração de importação de mercadoria, objeto de LI no Siscomex, cuja classificação tarifária errônea ou indicação indevida de ex exija novo licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate qualquer caso de parte do declarante. Se enquadra como uma luva. Então Eu acho, Oswaldo, eu acho que não se enquadra, não. Você sabe por quê? Porque se ele não, ele colocou o nome da mercadoria de maneira genérica, cabos de aço de uso geral, tá? Aí você está falando mas e cadê a parte do destaque aqui? Ele, para se enquadrar perfeitamente, ele teria que colocar cabos de aço de uso geral. O que está escrito lá no destaque? Eu não estou vendo aqui. Mas eu acho que não é nessa questão. Não é nessa questão. O destaque é o uso. É o seguinte, é que ele não errou nada. Ele não errou nada. Ele descreveu certinho, ele classificou certinho, e esqueceu, e não sabia que precisava de ali. Não, mas ele errou quando ele botou que o destaque era o 9999. Sim, não é, mas o destaque era isso o 001. não foi levantado pela autuação. Não, mas isso está escrito lá. Tá certo, mas olha aqui. Olha a questão aqui, porque para eu aplicar a ODN da COSIT, eu tenho que estar a mercadoria corretamente descrita. Se eu descrevo só a mercadoria, eu não descrevi o destaque, ela não está corretamente descrita. Entendi. Porque ou eu indico o destaque, ou na descrição da mercadoria tem o suficiente para saber que aquele cabo de aço se enquadraria no destaque. Ali, do jeito que está ali, cabo de aço no geral, eu, se for em metro, não sei se é o que eu estou querendo olhar ou se é outro tipo de cabo de aço. Então, para mim, a descrição está incompleta. Mas olha só, o destaque do metro, ele pedia justamente para indicar se é cabo de aço para uso geral. Tá lá, ele diz assim, olha, o destaque 001 é cabo de aços para uso geral. Está inclusive descrito na autuação. E se você for olhar a descrição da mercadoria, ele descreve completamente a mercadoria. No final, ele coloca que é cabo de aço para uso geral e indica, inclusive, a BNT. Acho que... Então, aí dá para ver que é você, porque se ele quer fugir da fiscalização, ele não teria colocado uso. Não, então, nesse caso, ele descreveu completamente, sim. Aço para uso geral. Aí ele fala assim, 001, da cor de rosa. Às vezes tem, cor de rosa eu vou usar, né? Então, vamos votar? Vocês estão prontos? O Oswaldo caiu de novo. Eita. Voltou. Vamos votar, Oswaldo? Vamos, desculpa, Mara, meu computador está muito ruim, por isso que eu estava com raiva aqui. Tô fazendo hoje está todo mundo... Eu estou observando aqui, cada hora é um que fica vermelho ou amarelo aqui. Hoje está horrível. Então, volta a votação, né? Está todo mundo pronto para votar? Sim, eu estou. Oswaldo, então. Pela divergência, porque se aplica a normativa da COSIT. Ele descreveu corretamente na adição da declaração de importação aquilo que precisava no destaque, era possível identificar, logo pela normativa da COSIT, a multa em questão deve ser afastada. Carlos? A divergência foi aberta pela Fernanda? Não, pelo Oswaldo. Ah, tá. Então você está abrindo a divergência. Você votou pela divergência. Eu voto com o relator. Não escutei, Carlos. Repete, Carlos. Eu voto com o relator. Então tá. Fernanda? Com a divergência. Marcos? Eu voto com o relator. João? Vou votar com a divergência. Leonardo? Eu vou votar com a divergência também. Nossa, se eu votar com o relator, vai dar qualidade aqui. Dá qualidade! Primeira qualidade. Eu vou votar com o relator.
Então, vai dar uma qualidade aqui. Então, vai ser acordo aos membros do colegiado por maioria. Como que eu vou colocar aqui? Maioria não é, né? Por voto de qualidade. Por voto de qualidade. Não tem qualidade, não, gente. Não tem voto de qualidade. Boa qualidade. A qualidade existe. A portaria tem, acho que tem uns exemplos de como Tem um aquela modelo? portaria de proclamação de resultado. Tem um modelo lá, Mas espera aí, aqui pode, né? Aqui pode, pela portaria, a gente pode aqui dar a favor do contribuinte? Acho que não. Para o final lá dizendo que aduaneiro não se aplica. Tá lá. Multa. Eu acho que não é isso. É verdade, o aduaneiro. Não aplica não, pela portaria do ministro. Você repete, por favor? Então é por voto de qualidade, sim. Mara, você tinha que ter votado quase com Mara, reflete. Mara, tu tá balançada. Reflete bem sobre o teu posicionamento. Não, eu tô convicta do meu posicionamento aqui. O problema eu só tô com dúvida aqui, como que eu vou proclamar esse resultado aqui? Tem que ver lá, deixa eu ver aqui como que tá lá nos exemplos que eles mandaram pra gente, né? Oswaldo, aduaneiro não entra? Mara, pela portaria? Você precisa declarar a qualidade, ainda que eu considere que essa portaria é completamente ilegal. Eu também acho. Então, eu vou fazer uma declaração, aproveitar, mas com a ressalva de que, se a gente não seguir a portaria, é caso de perda de mandato. Então, como eu se todo mundo seguir junto, perder o mandato, eu vou fazer só a declaração de voto com a ressalva de consciência. Você já tá com essa declaração de voto pronta, te coçando para aplicar, né? Mas aqui, a sua declaração de voto em que termos? Eu preciso saber, porque é o seguinte, porque a gente teve orientação lá da presidente, então a gente precisa de... Ana, interrompe um pouquinho.